Propriedade intelectual nas mídias digitais. Direito digital. Boa tarde. O tema do nosso grupo, propriedade intelectual nas mídias digitais. No direito brasileiro, uma das vertentes da propriedade intelectual é o direito autoral, que está protegido pela Constituição Federal de 88, como também por lei específica e também pelo Código Penal. É importante destacar que o direito autoral ele protege o titular do direito do autor, que pode ser pessoa física, como também pode ser pessoa jurídica. Mas lembrando que o autor da obra só pode ser pessoa física. O direito autoral ele tem dois aspectos, um aspecto patrimonial, que é a valorização do trabalho de inovação, bem como a sua remuneração, e outro aspecto que é o moral, que representa a integridade da obra. Com a tecnologia, existe uma facilidade muito grande em modificar essas obras, mas existem softwares que permitem a criação também de uma chave de proteção de obra original, que identifica se a obra é autêntica ou se ela foi alterada. Bom, a desmaterialização no direito autoral é um novo formato de distribuição que é essencial para se criarem formas de proteção do direito do autor na era digital, porque como sabemos há muitos plágios e essa desmaterialização ela vem para proteger, né? Ela vem como formato de proteção ao direito do autor. E também a desmaterialização da obra, ela termina como diminuir limites temporários entre reprodução, difusão e circulação, que passam a ocorrer quase simultaneamente, uma atrás da outra. Primeiro a reprodução, depois a difusão e, por último, a circulação. Então, essa desmaterialização, ela vem para diminuir os limites temporários. Bom, o que é o direito autoral, pessoal? Bom, os chamados direitos autorais, eles configuram-se como direitos em que o indivíduo ele possui sobre sua criação ideológica, perfazendo o direito patrimonial e o direito moral que detém ante a sua obra. Dessa forma, os direitos autorais, né, eles são direitos presentes em todas as áreas da criação da sociedade, seja nas áreas artísticas, culturais, científicas, industriais. Além do mais, o direito do autor, né, que é o direito autoral, o direito do autor, eles são decorrência da modernidade. Apesar de um homem ser naturalmente um produtor, um criador ou um inventor, e possuir desde a antiguidade as obras que são consideradas glorificadas, foi somente depois de um longo decorrer histórico, já após o Renascimento, que os direitos autorais eles foram inseridos no sistema legislativo ao redor do mundo. E na questão histórica, me referindo a Roma, na Roma existia uma figura dos copistas, que eram profissionais remunerados que reproduziam as obras por meio de cópias manuscritas. Já o direito autoral ele ganhava uma primitiva forma jurídica nesse período em Roma. Ele ganhava uma primitiva forma jurídica, pois passava de obra a ter duas conotações em termos de propriedade: a moral, né, a quem desenvolvia a atividade criadora em si, e a econômica, que era exclusiva àquele que no caso investia no mero trabalho de reproduzi-la. Bom, a lei a qual já foi mencionada acima, a Lei 19 de fevereiro de 1998, que é a Lei 9.610, uma lei brasileira, ela vai justamente falar sobre a questão dos direitos autorais, que é uma lei que resultou de um projeto de lei, que é um projeto de lei de número 5.430/90 do Senado Federal. E nessa lei 9.610, ela vai tratar justamente da questão dos direitos autorais. Nessa lei, ela vai alterar, ela vai atualizar e consolida a legislação sobre os direitos autorais e dá providências a respeito. Bom, o que é o Napster? O Napster, primeiramente, né, a sua versão ela foi lançada na internet em 1998. O seu criador ele visava facilitar a forma como a gente obtinha músicas no MP3 na internet naquela época, que de fato não era uma tarefa fácil, né, precisava de domínio de ferramentas, de esforço e, sobretudo, de paciência. O Napster também é um sistema que, na verdade, é um sistema que permite, né, a troca de músicas em escala mundial com a qualidade perfeita do áudio, que colocou em polvorosa as gigantes do mundo das gravadoras e trouxe a questão dos direitos autorais para o centro da discussão da internet. O Napster também ganhou uma popularidade já no início de 2000, mais ou menos, quando também veio a se tornar uma empresa. Novas versões eram lançadas mensalmente e o número de usuários quadriplicava toda semana. Em seu auge, né, que foi em janeiro de 2001, o Napster teve seu pico de 8 milhões de usuários conectados, trocando diariamente um volume estimado de 20 milhões de canções, ou seja, uma quantidade muito alta.
Bom, com alta circulação, né, de conteúdos, produtos e serviços na internet, nem sempre tem a legalidade atendida e por falta, né, da autorização, licenças dos proprietários, começaram a surgir iniciativas de combate a essa pirataria. Um dos exemplos de um combate, né, foi o projeto de lei norte-americana, SOPA. Esse visava combater as atividades ilícitas desde a distribuição, publicação, transmissão. Esse projeto de lei ele foi bastante inovador, pois ele previa a responsabilização não somente dos sites que oferecem os serviços, mas também dos serviços de busca à internet. Inclusive, né, a pretensão desse projeto de lei era de atingir as fronteiras norte-americanas, considerando como infratores os sites que também não tivessem nos Estados Unidos. Diante disso, né, não resta dúvidas que a gente precisa de soluções essas que não devem atender apenas a conteúdos e formatos de coisas antigas, tipo, por exemplo, da música, deve ter soluções que atendam aos novos produtos, né, como um vídeo, e-books, onde os autores realmente necessitam da proteção jurídica, não apenas aquela proteção jurídica tradicional. A gente precisa de uma proteção jurídica atual, inovadora. O direito à proteção jurídica são sempre os mesmos, e isso leva a um questionamento. Porque com a evolução, esse direito, essa proteção também não deve ser revolucionada junto. Bom, o direito digital ele é um direito comunitário, né? Multicultural e dinâmico. Portanto, surge aí uma melhor solução, né? Que é a mediação e a arbitragem. Podendo ser estabelecido que a legislação quer ter referência se é a do lugar de origem do fato danoso, né? Onde ocorreu, ou se do lugar de resultado. Por exemplo, um compartilhamento aqui, compartilho aqui, mas o resultado vai ser em outro lugar. E também tem do lugar de origem, né, da obra, ou também pelo conjunto normativo que possibilite chegar a um denominador comum. Direitos autorais e internet. Bom, não é de hoje que a gente precisa produzir conteúdo utilizando fontes ou inspirações obtidas da internet, de materiais da internet e até mesmo de autores de biografias impressas, tanto para fins profissionais, acadêmicos ou pessoais. E com a pandemia, então, né, a gente se viu totalmente imerso na internet. E, consequentemente, a gente passou a buscar mais conteúdo de terceiros na web, né, para fomentar a nossa produção, seja pela elaboração de uma aula, seja pela elaboração de uma palestra, né, a criação de um material institucional, de um trabalho acadêmico, ou até mesmo para alimentar um canal no YouTube. Mas nem sempre tudo aquilo que a gente encontra na web pode ser utilizado livremente como fonte de criação de conteúdo. A gente deve ter cuidado para não cometer violação ao direito autoral. A violação ao direito autoral é crime previsto no artigo 184 do Código Penal, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E caso a violação ocorra com finalidade de lucro, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E há outras sanções específicas também na esfera civil, prevista na Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610 de 98, em seu artigo 101. Então, minha gente, para a gente não estar cometendo nenhuma infração ao direito autoral, a gente deve estar sempre verificando o conteúdo que a gente vai utilizar. Uma dica é observar se possui referência a alguma das licenças Creative Commons, como é o inglês britânico maravilhoso. Essas licenças, elas foram criadas para dar uma flexibilidade à utilização daquela obra que é protegida por direitos autorais, né? De modo que o conteúdo daquela determinada obra, ela vai poder ser utilizada mais amplamente sem que a gente esteja infringindo nenhuma lei de proteção à propriedade intelectual. Essas licenças, elas indicam os tipos de permissões e acessos diferenciados para aquele conteúdo, certo? Para aquela obra. E o licenciador, ou seja, o criador do conteúdo, ele deve responder basicamente 2 perguntas para saber que tipo de licença ele vai permitir ou não, né? Ele deve saber se ele quer permitir o uso comercial ou não e se ele quer permitir obras derivadas ou não.
Bom, essas licenças elas podem ser identificadas através desses símbolos que vocês estão vendo aí nos slides, certo? E aí vem dizendo se permite edição, se não permite edição, se pode comercializar, se não pode comercializar, enfim. Bom, agora nós vamos dar algumas dicas para vocês do que vocês podem fazer para utilizar corretamente os conteúdos de terceiros extraídos da internet sem cometer nenhuma infração, né? Primeiro, verificar se há vedações para o uso daquele material, que significa o quê? Que vocês devem observar se aquele material possui alguma licença ou menção de direitos autorais reservados. Porque pode ocorrer do autor daquele conteúdo, daquele material, ele ter proibido o uso para terceiros. E não é porque está na internet que a gente pode sair utilizando e reproduzindo amplamente, né? O autor tem direito, ele tem direito de dar publicidade parcial ou total daquele material criado por ele. 2. Verificar a fonte e a autoria exatas do material, certo? Que significa dizer o quê? Que você deve observar onde o conteúdo está hospedado, né? E o nome do autor. Não havendo vedações para o uso daquele material, a gente pode citar o link exato e a data de acesso e mencionar o autor corretamente. 3. Verificar se há regras para o uso daquele conteúdo. Então, a gente deve verificar se o autor impôs alguma vedação ou condição específica para o uso daquele determinado material e, caso não encontre, a gente deve observar qual o tipo de conteúdo que a gente quer utilizar. Aí, no caso, se for uma música em áudio ou vídeo, a gente pode utilizar um trecho, citando os devidos créditos do nome da música, compositor, intérprete e banda. E se for a letra da música, a gente pode utilizar ela na íntegra, fazendo as mesmas menções. Se for um livro ou um artigo, a gente pode citar um trecho, mencionando o nome da obra, do autor, editora, ano de publicação, número de edição, e se for um poema, a gente pode mencioná-lo na íntegra, fazendo as mesmas menções, certo? 4. O material que desejo utilizar é estrangeiro e encontrei na internet. Como fazer o uso correto desse conteúdo? Em geral, a gente pode utilizar livremente esses materiais encontrados na internet do estrangeiro, se não tiver nenhuma vedação expressa. Basta a gente citar a fonte e o autor corretamente, né? Caso esse conteúdo tenha fins comerciais ou lucrativos, aí recomenda-se entrar em contato com o autor solicitando autorização expressa. 5. Publiquei um vídeo no YouTube com uma música de fundo e recebi uma notificação. O que poderá ocorrer? Bom, o YouTube ele consegue detectar o uso de músicas de terceiros e, dependendo do acordo que a gravadora ou o artista possui com a plataforma, seu vídeo poderá ter uma notificação. Quando você estiver gravando lá, você recebeu uma notificação. Aí você terá que retirar a música ou substituindo por uma música de uso livre, certo? Que o YouTube mesmo disponibiliza essa lista com os áudios livres, ou pode ter que retirar o vídeo. Bom, então, se o vídeo for monetizado e contiver um trecho de uma música de terceiro, essa monetização desse trecho vai para o detentor dos direitos autorais dessa música, né? Se houver um acordo com a plataforma. Agora, se o vídeo todo contém a música, a monetização do vídeo todo irá para o detentor dos direitos autorais. Então, a gente deve verificar se há essas reivindicações de direitos autorais. 6. Baixei vídeos de uma pessoa pública de seu canal no YouTube e os distribuí para meus grupos do WhatsApp. Posso fazer isso? Não. O uso de imagem e de nome de terceiro só é possível mediante uma autorização expressa e específica do indivíduo. Como a gente viu, a gente pode ser responsabilizado por isso aí. Então, caso você queira divulgar esse conteúdo publicado abertamente, né, a gente pode publicar, desde que mencione o link original da publicação, o nome do autor, sem demonstrar qualquer vínculo nosso com o material, entendeu? E o 7. Comprei um curso online e quero disponibilizar o conteúdo em um site ou no YouTube. Posso fazer isso? Não. Esse material adquirido, ele possui direitos autorais reservados
e foi desenvolvido exclusivamente para aquele uso pessoal específico. Então, se a gente estiver compartilhando aquele material, a gente vai estar violando os direitos autorais, né? E além do mais, a gente pode sofrer outras sanções, além de ter que indenizar por danos morais e materiais. 8. Apenas por ter criado um material ou produto, eu sou detentor dos direitos autorais? Vejamos. Para a gente demonstrar que é o detentor dos direitos autorais daquele determinado material que a gente produziu, a gente deve comprovar nossa autoria, né? Que é o nosso vínculo com a obra. Então, a depender do conteúdo, a sua publicação, assim, se eu publicar um conteúdo meu no meu próprio site ou rede social, pode ser suficiente para demonstrar que eu sou o detentor daqueles direitos autorais, né? Mas em alguns casos é recomendável que registre essa obra no órgão competente, né? Se for caso de cursos, metodologias, poesias, teses, livros e monografias, a gente recomenda que registre no órgão competente, que é na Biblioteca Nacional, nesses casos que eu citei. Se for músicas, no ECAD. Marcas, patentes e desenhos industriais, no INPE. 9. Achei no buscador da internet a foto de que preciso para ilustrar minha palestra. Como posso utilizá-la corretamente? Primeiro, deve verificar se há vedações de uso daquela imagem, né, do uso daquela imagem para algum fim. Veja, a gente deve verificar o fotógrafo ou ilustrador, né, se está mencionado. Aí, caso não tenha vedação de uso, a gente deve citar o nome do fotógrafo ou do ilustrador e o link abaixo da fonte, certo? Em um material que estou produzindo, posso usar um áudio de terceiro, seja de uma conversação ou de uma música? Depende. A gente pode utilizar esse áudio caso possua uma autorização prévia e expressa do uso desse material, principalmente se for uma conversa. Isso porque presume-se, né, que há um sigilo numa conversa, óbvio. Mas se for uma música, o indivíduo for um artista, peça também autorização expressa e mencione os créditos corretamente. Olá, meu grupo vai falar sobre propriedade intelectual e para dar início à apresentação eu gostaria de falar o que é propriedade intelectual. Bom, é uma garantia, uma proteção que o criador ou responsável tem de obter recompensa por determinada obra de criação própria. Como nós sabemos, hoje a divulgação dos conteúdos é muito fácil devido à internet, fácil e rápido. E com isso a cópia também é muito rápida e fácil. Então é de suma importância que existam regras para combater a pirataria e outras práticas ilícitas que acontecem na internet. Já existe lei que regulamenta isso, que tem o intuito de combater a pirataria, e no Brasil essa lei é a 9.279 de 1996. São 3 os ramos que são protegidos pela propriedade intelectual. O primeiro é a propriedade industrial, o segundo, direito autoral, e o terceiro, a propriedade sui generis. Em relação aos direitos autorais, que é o foco, ele tem 2 aspectos, um patrimonial e um moral. O patrimonial diz respeito à valorização e remuneração do trabalho, enquanto o moral versa sobre a proteção à integridade da obra. Uma obra autoral não necessariamente precisa ser registrada, porém esse registro facilita a garantia dos direitos autorais caso haja algum problema futuro. Esse registro pode ser feito em diferentes órgãos, depende de cada obra. É importante frisar 2 coisas. No direito autoral, o autor só pode ser pessoa física, já o titular pode ser pessoa física ou jurídica. E a segunda coisa é que o direito não protege ideia pura. A partir do momento em que essa ideia se concretiza, a partir do momento em que essa ideia vira realidade, aí passa a ser protegida pelo direito. O direito autoral surgiu com o intuito de proteger a inovação, equilibrar o acesso público e também remunerar o criador para que ele tivesse uma recompensa pela obra criada. É importante falar que qualquer cópia sem autorização expressa do autor e com fins lucrativos é considerada como violação aos direitos autorais. Então, já que hoje todo mundo tem acesso à tecnologia, a melhor forma de você utilizar a obra de alguém é respeitar as regras, não praticar condutas ilícitas e sempre dar créditos ao autor.